Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E finalmente ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Tá começando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Bora sextar junto, minha gente. Mas antes disso, é importante a gente se informar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, debater assuntos importantes, análises sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e também entender um pouquinho sobre o mundo da política e o mundo da economia, que é difícil, mas a nossa tarefa aqui no Brasil de Fato, no Bem Viver, é traduzir esses assuntos para toda a população. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora saber os destaques do programa de hoje. Conversamos com a atriz e poeta Luísa Romão, que estreia uma peça hoje aqui em São Paulo. A prosa tá imperdível, já te adianto que tem muita poesia. Em ação inédita, organizações da América Latina denunciam Bayer para a OCDE por danos causados pelo glifosato. BNDES anuncia financiamento de 45 milhões de reais ao Instituto Butantan para a nova vacina da gripe. Mesmo com redução da pobreza, a desigualdade no Brasil ainda é brutal, diz Maite Galto, da Oxfam Brasil. Entenda como vai funcionar a fiscalização dos cigarros eletrônicos no Brasil. Soberania alimentar. Vamos conhecer uma experiência de agroecologia urbana no Complexo da Penha, na cidade do Rio. São esses alguns destaques, mas tem muita coisa para falar no programa de hoje. Bora lá que tá quente. Vamos falar um pouquinho de cultura agora, da programação cultural, melhor dizendo, que estreia justamente nessa sexta-feira, hoje, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, a peça Também Guardamos Pedra Aqui. Talvez esse nome te soe um pouquinho familiar, não é à toa, porque na verdade essa obra é inspirada num livro de mesmo nome, que em 2022 ganhou o prêmio de melhor poesia, o prêmio Jabuti de melhor poesia. A autora desse livro, Também Guardamos Pedra Aqui, é Luísa Romão, e é justamente ela que sabe aos palcos esse monólogo a partir de hoje, dia 26 de abril, e segue até o dia 18 de maio no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo. É muito bacana, muito curioso, porque a Luísa Romão é essa autora, escritora premiada, mas na verdade ela vem do teatro, ela vem do slam, ela vem da performance. Então eu fico aqui pensando um pouquinho se de certa forma é como se essa obra, se esse livro voltasse para uma origem que nunca teve, né? Porque eu acho que está fazendo um processo muito bacana. Enfim, são elucubrações minhas aqui e eu vou ter a oportunidade de tirar a dúvida com ela, a própria Luísa Romão. Que alegria, que prazer poder te receber aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato. Feliz demais de poder ter esse papo contigo, ainda mais nessa noite de estreia, Luísa. Ai, muito obrigada pelo convite. Queria começar dando um salve aí para todo mundo que está escutando a gente. Estou super, assim, contente, entusiasmada e um pouquinho ansiosa também para essa estreia. E desse trabalho, né, que como você muito bem pontuou, Lucas, ele nasce como livro, mas antes dele ser livro, ele já era palavra falada, né? Assim, para mim a literatura ela chega como voz. A palavra ela é grafada no papel, mas antes disso ela passa nesse processo criativo pelo corpo, por até às vezes até uma ideia de cena, né? Não à toa o livro ele tem vários tipos de textos. Então tem um poema já no original do papel que ele é uma forma de karaokê. Ele era uma forma canção. Então, de certa forma, eu já criei ele, escrevi ele, pensando que um dia, quem sabe, ele pudesse se materializar como uma canção meio brega, meio melancólica, declamada num karaokê. Então, de fato, isso que você apontou como esse movimento de retorno, talvez, ao que era lá no começo, faz todo sentido. Que legal de escutar, que legal também saber que tu está um pouco ansiosa, porque a gente vê artistas aí que já têm uma boa carreira, que já se apresentaram em vários espaços e fica, será que bate ansiedade? Será que bate um nervosismo? Fica o coração, acelera um pouquinho, mas é o caso também, você deve estar ansiosa aí por todas essas datas, acho que a estreia mexe um pouquinho mais, né, Luísa? Com certeza, assim, acho que se a gente não sentir um pouco dessa adrenalina, um pouco desse lugar do risco, não sei, para mim é sempre abrir um trabalho, né, assim, no palco, é colocar o corpo para jogo. E a gente nunca sabe direito como que aquilo vai acontecer. Por mais que você ensaie, né, no nosso caso a gente está há 4 anos trabalhando nesse material, a gente já produziu um curta-metragem,
já fez várias intervenções, eu já fiz performance de spoken word, em português, em espanhol, na Grécia, em várias partes, mas como peça de teatro, né, assim, como esse momento de abrir, estar ali, fazer o livro inteiro no palco, a primeira vez. Então, eu até gosto de me sentir assim, né, sentir essa adrenalina, porque também tem um não saber, que eu acho que num momento, num mundo que pede tanta produtividade pra gente, né, que pede tanta certeza, esse lugar também de não saber, de colocar o corpo em jogo, de colocar, né, se colocar em risco ali na cena, eu acho isso bem gostoso, assim, também tem um certo prazer nisso. O imponderável, né? Eu acho que se não tem esse entusiasmo, não faz sentido. Se não bate ansiedade, não tem coração, não tem vontade acontecendo ali. E aí, Luísa, tu estava comentando um pouquinho que já estão há 4 anos trabalhando nessa peça. É importante também comentar que ela é dirigida pelo Eugênio Lima. Estou entendendo que vocês estão numa grande parceria. E tu também já comentou que alguns poemas que você escreveu no livro, você já pensou neles sendo musicados, indo para o teatro. Mas em que momento que você decidiu, e você, o Eugênio, enfim, que vocês decidiram: bom, gente, o livro já amadureceu bastante, agora é o momento de dar esse passo à frente, vamos levar ele para o teatro, para os palcos. Em que momento isso aconteceu? Olha, o Eugênio foi a segunda pessoa a ler o livro, o original. Uma versão ainda bem inicial, que era tipo um fanzine, assim, ele tinha, eu lembro que eu peguei os poemas, recortei, colei, grampeei à mão, e foi o encerramento do curso do Marcelino Freire, que eu sempre comento, que foi assim, uma pessoa essencial no processo de criação do livro. E aí eu peguei, saí da aula, eu lembro que era a final do Slam BR, eu estava trabalhando na parte de comunicação, gravando os vídeos, fazendo as transmissões do Slam, isso em 2019. E aí, entre uma rodada e outra de Slam, eu cheguei no Eugênio e falei: Xixê, então, eu estou escrevendo sobre Troia, poderia te entregar aqui o original? Eu ainda tenho umas dúvidas, eu estou pensando algumas coisas. Ele falou: com certeza, Lu. E eu lembro que ele pegou o original, deu, assim, uma semana, ele falou: vamos conversar. Aí a gente foi numa padaria, ele me tira da bolsa, tipo assim, um calhamaço, gente. Vários e vários textos. Fala: olha, tô pensando aqui, é importante isso, muito bacana, mas ao mesmo tempo, por que você está fazendo um lance sobre Troia? Tipo, o poema para Andrômaca, que é o poema que é o manifesto, né, que é o poema que vai falar: olha, eu tô indo discutir essa narrativa fundante da cultura ocidental, porque ela é o que vai definir as bases do que até hoje a gente, aqui na América Latina, entende como humanidade, o que a gente entende como política, como a gente entende como democracia, né? Então esse poema que é a coluna vertebral do livro, foi o Eugênio que me deu a letra. Ele falou: Lu, tá massa, mas cadê seu manifesto nesse livro? Né? Então, a partir dessa conversa, a gente começa a pensar um pouco nessa dramaturgia. Então, aí eu faço a segunda versão, né? Até fui para a Grécia, fazer várias pesquisas de campo lá, fui visitar museu, fui fazer visita em sítio arqueológico, em várias ruínas. E aí, quando eu volto, com a primeira versão, isso em 2021, a gente estava durante a pandemia, quer dizer, volto em 2020, né? Mas com a pandemia, a gente só vai lançar o livro em 2021. E era exatamente o momento, né, que pelo confinamento social, as medidas de redução, né, enfim, né, de aglomeração e tudo mais, a gente não tinha como fazer uma performance ao vivo. A gente não tinha como lançar o livro no microfone aberto, no Slam. Então eu converso com o Eugênio e a gente decide gravar um curta-metragem. Então a primeira versão desse espetáculo, não a versão do espetáculo, né, deixa eu repensar isso. Então, a primeira aproximação teatral ou cênica desse material se dá em 2021, quando a gente faz o curta. A gente gravou no Teatro de Folias, que é um teatro independente aqui no centro de São Paulo, que é um espaço, assim, muito parceiro, que bastante de luta também, que existe e resiste há muito tempo, né? E a gente grava e forma esse curta. Esse curta acaba rolando aí em alguns festivais internacionais, inclusive é exibido na Grécia, o que é uma loucura, porque eu fui lá para um festival independente, que é um festival autogestionado, organizado pela galera anarquista de Exárquia, e eu ficava: ai, gente, eu estou vindo falar para os gregos contra os gregos, estou vindo aqui, tipo, né, descer a crítica no Homero, esses gregos aqui não vão gostar. Pelo contrário, foi super bem recebido, a gente foi premiado com menção rosa lá, e aí, a partir daí, né, eu continuei fazendo várias coisas de spoken word, lendo trechos, participando de saraus, até que a gente conseguiu
finalmente levantar o espetáculo, que conta com a direção do Eugênio, que tem videografia da Vicky Von Poser, iluminação do Matheus Brandt e figurino da Cláudia Shapira. Então é uma equipe aí de criadores, criadoras, pensando juntos, pensando juntas, como fazer, né, essas palavras poéticas virarem cena, virarem imagem, virarem som, virarem, enfim, coreografia no espaço. Ótimo, ótimo. Muito bom você nomear toda essa equipe, explicar essas trajetórias. A gente fica impressionado quantas viagens que uma viagem precisa fazer para ela chegar num lugar tão simples, simples entre aspas, mas para chegar no teatro, que é o local onde você se reconhece, se familiariza. É muito bacana conhecer todas essas trajetórias. E aproveito também para comentar, a gente não falou no início da entrevista, mas essa obra, também guardamos pedras aqui, é uma obra que reconta a Guerra de Troia sob uma perspectiva feminista, a partir das suas experiências, das suas sensações ao ler Ilíada e Odisseia de Homero, né, a tragédia grega, principalmente por uma inquietude a partir da violência retratada no livro. E é o que foi transportado para o teatro. Enfim, eu sei que você já explicou bem, mas só para as pessoas que leram o livro terem já uma expectativa, o que devem encontrar. É um novo livro ou, enfim, é uma adaptação da própria Luísa Romão sobre o livro de Luísa Romão? É o livro de Luísa Romão na voz de Luísa Romão. São quase todos os poemas do livro. Acho que tem um ou dois só que não entraram na versão da peça. E eles aparecem de diferentes formas. Então, tem poemas que vão aparecer na linguagem do spoken word mesmo, que é essa linguagem com uma base, com uma métrica. A gente tem poemas que são pichados. A gente tem poemas que aparecem como off. A gente tem poemas que são musicados. Então, a gente foi trabalhando, né, esses vários desdobramentos da palavra poética, né? Ela pode ser som, ela pode ser visualidade, ela pode ser ação. E sempre fazendo esse movimento de pensar, né? Tem um verso da Ilíone que diz, faz mais de 3 milênios ontem. Ou seja, né, pensar essas políticas de morte, essas políticas de violência lá atrás, na Ilíada, mas pensar o que isso revela também do agora, né, do hoje. Além disso, a gente trabalha com algumas citações teóricas também. A gente tem outras vozes que vão entrando também no espetáculo, e a cerejinha do bolo, que eu estou super contente da gente ter conseguido produzir, em parceria com o Sesc, Vila Mariana, né, que está nos recebendo, é um programa que também é um glossário. Então, muitas vezes as pessoas, quando leem o livro, falam, caramba, quem que é a Pentesileia? Polixena, oi, até porque são figuras que na história do Homero, na Ilíada, foram apagadas. A gente sabe quem é o Aquiles, né? É o Brad Pitt. A Ilíone, ninguém sabe a história da Ilíone, né? Então, a gente fez um glossário contando um pouquinho a história de cada personagem, de forma que quem vai assistir, né, recebe esse material e aí você tá lá lendo, tá lá escutando o poema do Antíloco. Pô, quem que é o Antíloco? Você vai lá e você consegue saber qual que é a história dele, como que ele foi retratado pelo Homero, e por aí vai. Então, além disso, a gente tem esse material que vai acompanhar aí o espetáculo. E vai ser uma grande experiência sensorial, deu para sacar já. Luísa, mas vamos voltar um pouquinho e falar mais dessa adaptação. Eu queria retomar um pouquinho de por que você sentiu essa necessidade de, a partir de uma tragédia grega que a gente conhece tanto, seja por conta do Brad Pitt do filme, mas a gente foca muito, por exemplo, na época da escola, que a gente tem contato, enfim, ali nas aulinhas da quinta, sexta série. Qual foi a inquietude que te fez entender que era necessário traduzir essa obra para a realidade brasileira? Como você pontuou muito bem, Lucas, tá muito no nosso imaginário e na nossa formação, né, como um país colonizado, essas narrativas, né? Então, por exemplo, eu fiz teatro, né, eu fiz cênicas. Durante 1 ano e meio, 2 anos, eu li tudo de tragédia grega, de Eurípides, de Sófocles, e nada de, por exemplo, Popol Vuh, né, que é esse texto fundamental da costura Maia Quiché. Eu fui ler agora, ano passado. Né, assim, todas as tradições andinas de América Latina, as cosmovisões africanas não entram, né, nesses currículos escolares, por mais que agora a gente até tenha lei que, né, supostamente garante a obrigatoriedade do ensino dessas outras, enfim, né, literaturas. Sendo assim, eu meio que fui impelida a ler isso, né, assim, durante muito tempo, seja lá na quinta, sexta série, seja depois durante a formação em artes cênicas. E é muito curioso, porque isso é algo que até o Adorno vai falar, né, assim, que o Ulisses, a Odisseia, é tida como uma narrativa fundamental do Ocidente, né? Ulisses é o grande déspota esclarecido. Ali que a gente tem uma formação da ideia de indivíduo moderno,
que depois vai ser muito manejada para se pensar o indivíduo burguês. E eu nunca tinha lido a Ilíada. E a Ilíada, ela é anterior, né, porque a história da Grécia, a história da Odisseia do Ulisses é o retorno dele a casa. Isso eu achei bem curioso no momento que você comentou sobre as tantas viagens que às vezes a gente precisa fazer para chegar num lugar. Isso é o mote do Ulisses, né? E é muito curioso porque o Ulisses fica viajando e a gente tem a Penélope que fica cuidando da cidade-estado, que fica cuidando de um filho sozinha por 20 anos. Né? Então a gente tem já também na Odisseia, esse incômodo. Assim, eu lembro que quando eu li, eu falei, caramba. Então que tem um poema do Sangria, que é o meu livro anterior, que fala: sozinha Penélope desfia, desafia, abutres o filho à multidão, mas os deuses aplaudem Ulisses. Então, querendo ou não, essa mitologia grega já era algo que, assim, né, me incomodava desde lá de trás. E quando eu leio a Ilíada, eu fico, assim, em choque com a quantidade de cenas violentas, assim, é uma coisa, é interminável. São intermináveis as cenas de tortura, as cenas de estupro, as cenas de subjugação do outro. E fico pensando que esse sangue todo, é essa necropolítica, para usar um termo do Achille Mbembe, que vai permitir que Ulisses se torne o déspota esclarecido, né? Então tem algo aí que eu falava, gente, para essa filosofia ocidental surgir, teve essa devastação primeiro, teve esse massacre primeiro. E se a gente olhar em termos de América Latina, esse massacre, né, é feito na colonização e continua se aperfeiçoando até hoje, né? Seja nas ditaduras militares, seja com a ação das polícias e das milícias. Né? Então, para mim foi uma chave pensar, para o Ulisses existir, olha ele, o grandioso Ulisses, olha ele, as façanhas, quem mais? Calaria Sirenes, a gente precisou ter um massacre sendo narrado no livro anterior. Nossa, Luísa, que movimento importante esse que tu nos provoca de parar de tentar olhar para frente e um minutinho tentar olhar para trás, ver essas bases fundadoras da nossa literatura, do nosso teatro, da nossa escola, para conseguir entender um pouquinho de o que a gente precisa entender para olhar para frente com mais propriedade, com mais perspectiva. Bom, se o papo já tá bom, eu imagino depois de ver a peça, a quantidade de inquietudes. Eu vou ter que ouvir de novo essa entrevista para, enfim, dar um prosseguimento, porque já tem muita coisa que tá vindo, o nosso tempo tá indo, não vai dar tempo de trazer tudo. E eu precisava muito te ouvir um pouquinho agora, saindo um pouquinho da peça. Eu acho que a gente já conseguiu provocar bastante as pessoas para esgotarem todas as sessões do Sesc Vila Mariana, que está recebendo a peça, né? Também guardamos pedras aqui a partir dessa sexta-feira. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a cena do slam hoje, né? Você que é uma das pedras fundadoras, digamos assim, de todo esse movimento que teve seu auge aí por 2016, 2017. Já fazem mais ou menos 8 anos, quase 10 anos que esse movimento está aí, infligindo muito sobre a cena cultural. E eu queria te ouvir, assim, é um desafio, né? Que eu quero te ouvir em 3 minutos um balanço de tudo que o slam mudou, tudo que o slam permanece, mas acho que é importante te ouvir um pouquinho como uma pessoa que tão acompanha, que tão bem acompanhou, tão bem difundiu, como que você tá vendo essa cena hoje, se ela se transformou, para que setas o slam tá apontando hoje sobre o combate cultural no Brasil? Olha, eu recomendo quem tiver interesse de ouvir, para além desses 3 minutos que eu vou tentar reduzir, falar bem rapidinho agora. Eu escrevi uma dissertação de mestrado que está disponível online, gratuitamente, no banco de teses e dissertações da USP, chama Microfone em Chamas, Voz, Slam e Representação. Então, quem quiser aí, né, desenrolar esse papo, é só acessar lá. Tem um histórico, inclusive eu faço bastante essa análise, pensar o crescimento dos slams, os momentos. E eu, por exemplo, né, como uma poeta que eu brinco que eu sou da segunda onda, né? A primeira onda é o pessoal do Bartolomeu, a Roberto Celadalva, Eugênio Lima, a Lua Gabanini, a Cláudia Shapira, a Emerson Alcalde, né? O Daniel Minchoni. A gente tem essa primeira leva, que era um momento muito localizado do slam em São Paulo, com 4, 5 comunidades, inclusive dava para a gente saber todas de cor, quando que aconteceria cada uma. A gente tem esse segundo momento do slam, que é onde, né, eu começo a participar. O slam começa a se espalhar pelo Brasil, né, então vai para Minas, para Bahia, para o Rio de Janeiro, e de 2016 para 2017 a gente tem um boom dos slams no Brasil, a gente tem um boom do slam no Brasil, que aí vai para vários estados e para 5 regiões do país. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente fazer essa análise comparativa com o momento político do país, que é exatamente no momento em que a ultradireita começa a ganhar cada vez mais força, né? Isso levando o genocídio à presidência em 2018. E aí, na história do Islã, a gente tem um momento, né? Obviamente, não só o Islã, mas a cultura no país, né? Muito pelas políticas todas de desmonte do governo federal, pela iminência, né, da pandemia de Covid-19, a gente tem aí um break
nos anos de 2020, 2021. Então, muitos eventos continuam acontecendo, só que no formato online, porém, muitas comunidades, dada a urgência do momento histórico, acabaram não conseguindo fazer todas as edições. Enfim, a gente passou aí por um momento de reorganização da cena, só que agora, com a retomada dos eventos presenciais, a gente tem acompanhado algumas coisas bem bacanas, né? Uma delas é que o Slam BR, ano passado, o Slam BR aconteceu em Itabira, em Minas Gerais. Antes disso, o Slam BR tinha acontecido no Rio de Janeiro, então começou-se a se organizar aí uma itinerância do campeonato nacional. E, além disso, a gente tem tido uma renovação também nas organizações, né? Então, a gente sempre teve uma renovação muito forte dos poetas e das poetas, dos poetes, assim, né? A gente brinca que a pessoa ia, ficava 2, 3 anos, e aí depois virava organizadora, ou depois ia pesquisar, ia produzir um disco de spoken, uma performance. Então, eu acho que a gente está passando por um momento já de um slam mais maduro no Brasil, são 15 anos de história, como ficou documentado na exposição Gira da Poesia, 15 anos de slam no Brasil, que estreou ano passado no Museu de Arte do Rio. São 15 anos de história e muitos os desdobramentos. Isso mostra para mim que o slam é uma potência para além dos 3 minutos e da competição, né? Slam, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de poesia, a gente está falando de muitas vidas que se transformam. Isso está para além só da batalha, está só, né, assim, dos 3 minutos. Com certeza. Quanta potência. Luísa Romão, muito obrigado pela disponibilidade e por tanto tempo para conversar com a gente. Tem um último desafio aqui para fechar nossa conversa. Se tu podia recitar, então, seja uma poesia presente aí na peça ou também alguma coisa nova que tu queira compartilhar com a gente. Não precisa ser na íntegra, mas enfim, qualquer trechinho, qualquer coisa que tiver aí na sua cabeça e puder compartilhar com a gente, vai ser um prazer te ouvir. Eu vou fazer um poema curtinho, que é para Elione, que eu gosto bastante, que está no espetáculo. E já aproveito para convidar todo mundo para assistir. Espero vocês lá, sextas e sábados. Começa hoje, vai até o dia 18 de maio. E nos 2 últimos fins de semana a gente tem sessão dupla. Todas as informações vocês encontram no site do SESC e nas bilheterias físicas. Então vou me despedir com poesia. Era dos troianos a guerra. E isso é tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos, Eliane. Era dos troianos a guerra. E isso é tão indiscutível quanto a aspereza de um obelisco em pleno viaduto Costa e Silva. Era dos troianos a guerra. Mas os deuses eram gregos, e também o poeta, e alguns troianos. Luísa Romão, minha gente, que alegria, que satisfação poder te receber, atriz, poeta, escritora, ela que está estreando hoje aqui em São Paulo com a peça Também Guardamos Pedra Aqui, uma obra que é inspirada no livro também dela, que foi lançado em 2022, quando ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Poesia. Luísa Romão, mais uma vez, muito obrigado e bora encher essas salas, o teatro aqui do Sesc Vila Mariana que está recebendo a peça a partir de hoje e segue até o dia 18 de maio. Recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que é possível retransmitir de graça o nosso programa aí na sua iniciativa comunitária, na sua iniciativa regional, na sua rádio que você tem na sua cidade? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando por aí. Bom, se você tem essa disponibilidade e interesse, o passo a passo é o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você colocar de graça o Bem Viver aí na sua grade. Lembrando também que nosso programa fica disponível no nosso site, lá em radiobrasildefato.com.br para download, e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vamos falar agora sobre uma ação inédita contra os impactos dos agrotóxicos. Organizações daqui da América Latina denunciaram a empresa Bayer na OCDE. Essa é a sigla da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fica sediada na França, agregando mais de 30 países. Na queixa, as organizações apontam danos causados pelo glifosato na contaminação do território indígena Ava-Guarani do Brasil. A nossa repórter Carolina Oliveira está lá na Alemanha, acompanhou toda essa mobilização, e quem vai trazer os detalhes para a gente é Douglas Matos. Em ação inédita, 4 organizações de países da América Latina e uma da Alemanha se juntaram para denunciar a empresa de bioquímica Bayer na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A acusação: os impactos do agrotóxico glifosato no meio ambiente e na saúde humana. A denúncia foi feita ao PCN, que é o ponto de contato nacional da Alemanha, onde está localizada a sede da Bayer, em Leverkusen, a 560 quilômetros de Berlim. O órgão é responsável por promover as diretrizes da OCDE a empresas multinacionais, bem como tratar de casos a partir de mecanismos de reclamação não judicial. De acordo com as organizações, os impactos causados pela empresa violaram direitos humanos dos países do Cone Sul durante os últimos 30 anos. O ponto de contato nacional da OCDE não tem poder judicial e, portanto, não pode determinar punições do tipo à empresa. Após a apresentação da denúncia, a OCDE tem um prazo de aproximadamente 3 meses para decidir se admite ou não o caso. Se a denúncia for admitida, é feita uma mediação com a empresa para receber as solicitações e se chegar a um acordo final. Caso isso não seja possível, o PCN publica uma declaração final explicando as questões levantadas, as razões pelas quais não foi alcançado um acordo e poderá fazer recomendações à empresa para a aplicação das diretrizes da organização. Na Alemanha, uma das promessas do primeiro-ministro Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, em dezembro de 2021, ano em que foi eleito para assumir a chancelaria alemã, era de acabar com a produção e comercialização do glifosato até o ano passado. As organizações relacionam a demora principalmente ao Partido Liberal, que junto do Partido Verde forma a coalizão de centro-esquerda do governo por barrar projetos no sentido da proibição do agrotóxico. Outros países europeus têm algum nível de restrição ao químico, mas sem uma proibição total, tendo em vista que não há um consenso sobre se os países membros da União Europeia podem legislar sobre o assunto a despeito das decisões do Comitê Europeu. Na França, o uso da substância por particulares está proibido desde 2019, bem como nos Países Baixos e na Bélgica. Em Portugal, a proibição é para espaços públicos. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu algumas restrições ao glifosato em dezembro de 2020, mas manteve a utilização. A discussão sobre a proibição do glifosato ocorre de forma paralela a movimentos de estudos internacionais que apontam para o aspecto cancerígeno do agrotóxico. Em 2015, a AIPC, Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, órgão ligado à OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou um relatório em que afirma que o glifosato é um agente potencialmente causador de câncer, mais precisamente o linfoma non-Hodgkin. Na denúncia levada à OCDE, o caso brasileiro em questão é o impacto do uso do glifosato sobre 3 aldeias indígenas Avá-Guarani, nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, a cerca de 645 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. De acordo com as organizações peticionárias, 509 dos 661 estabelecimentos agropecuários de Guaíra e 921 dos 1.209 estabelecimentos agropecuários de Terra Roxa usam agrotóxicos, predominantemente nas plantações de soja e milho. Também afirmam que há o desaparecimento de espécies silvestres de pássaros, abelhas, borboletas, animais de caça e diminuição no número de peixes nos rios, além da perda de capacidade de produção de alimentos devido às águas e rios contaminados, gerando impactos também na soberania alimentar dessas pessoas. Além do caso brasileiro, situações enfrentadas por populações da Bolívia, Paraguai e Argentina também compõem o conteúdo da denúncia. Em nota, a Bayer informou que não tem ciência dos supostos incidentes nos países citados pela reportagem e que todos os produtos são, abre aspas, exaustivamente testados, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira em Berlim, na Alemanha. Locução, Douglas Matos. É sempre importante, quando a gente fala desse assunto, trazer uma reflexão muito bacana, que é o seguinte: a expansão no uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo ganhou dimensão após a Segunda Guerra Mundial. Muitas empresas que desenvolveram armas para os combates foram direcionadas para o setor da agricultura, ou seja, quem fabricava um componente químico para exterminar um povo, uma comunidade, por exemplo,
passou a desenvolver suas tecnologias para o campo. Era a chamada Revolução Verde, que chegou a prometer décadas atrás acabar com a fome mundial. Pois é, mas entre as cifras de lucros das empresas e os índices de insegurança alimentar no planeta, acho que cada pessoa pode tirar suas conclusões sobre essa promessa, né? Vale a gente destacar aqui que não é ser contra a ciência e a tecnologia, claro que não, mas sim questionar situações em que setores podem ou não estar a serviço do bem-estar e do bem viver da sociedade. A gente destaca agora que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou financiamento de 45 milhões de reais para o Instituto Butantan. A iniciativa vai apoiar o desenvolvimento da nova vacina da gripe, custeando a fase de estudos clínicos necessários para o imunizante. Vamos saber mais detalhes? Quem está aqui para explicar essa história para a gente é Daniel Lamir. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar o desenvolvimento de uma nova vacina contra o influenza, o vírus causador da gripe. Para isso, o BNDES aprovou o empréstimo no valor de 45 milhões e 400 mil reais para o Instituto Butantan, em São Paulo. Atualmente, a vacina produzida pelo Instituto Butantan é trivalente, ou seja, protege contra 3 tipos de vírus. Já o imunizante em desenvolvimento será tetravalente, protegendo contra 4 tipos. O valor destinado pelo BNDES vai permitir ao Instituto a realização dos estudos clínicos necessários para o desenvolvimento de uma vacina. Na prática, os recursos serão aplicados na chamada fase 3, que serve para a confirmação de eficácia e segurança do imunizante. Nesta etapa, serão realizados os testes finais para a aprovação do registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estão previstos 2 ensaios distintos na fase 3, um com participantes acima de 3 anos de idade e outro com bebês dos 6 aos 35 meses. Ao todo, devem ser adicionados mais de 20 centros de pesquisa espalhados pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país, o que deve gerar mais de 600 postos de trabalho. A expectativa do Butantan é terminar as fases de testes ainda este ano. Os resultados devem ser enviados à Anvisa em dezembro. Já as estimativas para a emissão do registro, depois que todas as etapas de segurança necessárias forem superadas, apontam para o segundo semestre do ano que vem. Hoje, a composição da vacina contra a gripe oferecida pelo Butantan é atualizada ano a ano, já que o vírus influenza tem grande capacidade de mutação. Além de ampliar a eficácia com a tetravalente, a nova vacina está sendo desenvolvida de forma a facilitar a incorporação de outras linhagens do vírus. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir. Bom, ainda no embalo do tema da saúde, a gente vai retomar um assunto muito importante, que é a fiscalização de cigarros eletrônicos do Brasil. Quem acompanha o Bem Viver deve lembrar que no começo da semana a gente repercutiu a decisão da Anvisa que proibiu a comercialização desses produtos aqui no Brasil. Então, a Anvisa manteve uma proibição que vem desde 2009, reafirmou esse entendimento que estava sendo em debate aqui no Brasil. A nossa repórter Nara Lacerda preparou um material para explicar melhor como essa medida vai entrar na prática, que a gente vai entender agora nessa reportagem do Repórter SUS dessa semana. Eu sou o SUS. 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 Aré SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Repórter SUS desta semana fala sobre a decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de manter a proibição de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, norma que já existia desde 2009. Em decisão unânime, a diretoria da instituição definiu que continua ilegal a fabricação, importação, comercialização, distribuição,
armazenamento, transporte e propaganda desse tipo de produto. Com a resolução, também foram estabelecidas ações de fortalecimento da fiscalização e da apreensão dos cigarros eletrônicos, assim como políticas educativas para informar a população sobre os danos à saúde que o uso pode causar. Nesta semana, alguns estados e municípios anunciaram o início das ações. Entre as medidas que já existiam e serão intensificadas estão o treinamento das equipes de fiscalização das unidades da federação e dos municípios e ações conjuntas com a polícia, a Receita e o Ministério Público. Além disso, a decisão prevê reforço nos canais de comunicação entre órgãos de vigilância sanitária e o MP para recebimento de denúncias e efetivação das ações de combate ao produto. O texto também determina a fiscalização em eventos esportivos e culturais, inclusive no horário noturno. As políticas têm foco especial na proteção da saúde de crianças e adolescentes. Esse é o principal público-alvo dos cigarros eletrônicos. O voto do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, cita o alerta global da Organização Mundial da Saúde para o problema. Segundo a instituição, o ritmo de crescimento do uso de vapes entre jovens é alarmante. Em todas as regiões que compõem a OMS, o consumo do dispositivo é maior na faixa etária de 13 a 15 anos do que entre adultos. A propaganda pelas redes sociais, fóruns e por influencers da internet é massiva. Muitas vezes, os cigarros eletrônicos são promovidos como uma alternativa menos prejudicial que os cigarros convencionais. Segundo a coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, Silvana Turci, a narrativa não tem nenhuma comprovação científica. Pelo contrário, eles são produtos que têm nicotina concentrada, extraída não só das folhas, mas uma nicotina sintética, que aumenta ainda mais o poder de dependência química causada por esse produto. Na conversa com o repórter SUS, ela também destacou os riscos do discurso de que o vape pode ajudar no processo de parar de fumar. Então é importante ressaltar que, apesar da pressão da indústria, dos grupos de fachada, das pessoas que dizem que pararam de fumar depois que consumiram vape, isso tudo é uma grande balela. Porque se as pessoas querem realmente parar de fumar, existem outros métodos muito bem comprovados, indicados pela Organização Mundial de Saúde, que fazem com que que ajudam as pessoas a parar de fumar. Mas a gente tem que lembrar que o primeiro passo é querer parar de fumar, não trocar um produto por outro. E o que tem acontecido, tem se observado muito, é o uso dual, usa o cigarro convencional e usa também o cigarro eletrônico. Além de colocar em foco a escalada do uso do cigarro eletrônico por crianças e adolescentes, a Anvisa baseou a decisão unânime nos estudos que mostram um potencial de dependência 20 vezes maior em pessoas que usam o dispositivo na comparação com quem fuma cigarro comum. Também pesaram as possíveis consequências negativas da liberação desses produtos para a Política Nacional de Controle do Tabaco e a ausência de estudos sobre os efeitos do produto a longo prazo. Segundo a OMS, além de altamente viciante, o cigarro eletrônico gera substâncias tóxicas que podem causar câncer, aumentar o risco de doenças cardíacas e afetar o desenvolvimento cerebral. O uso desses componentes também pode levar a distúrbios de aprendizagem entre jovens. Silvana Turci afirma que a comunidade médica já percebe um aumento desse público nos consultórios, com quadros de comprometimento nos pulmões, por exemplo. O dado do próprio Vigitel, que é uma pesquisa feita por telefones, que é feita anualmente no Brasil, mostram que sim, houve um aumento no consumo, sem dúvida nenhuma. Em 2019 era 0,4% e em 2023 0,7%. E isso as autoridades sanitárias têm que dar muita atenção. Os pediatras, os pneumologistas, as pessoas que trabalham em escolas, que observam que essas crianças estejam fumando, porque isso realmente aumenta muito o risco dessas crianças precocemente desenvolverem uma doença, inclusive uma doença muito específica de quem consome cigarro eletrônico, que chama EVALI, que é uma inflamação do pulmão. E isso é realmente muito grave. A doença é uma inflamação pulmonar diretamente associada ao consumo de vape. O nome vem da sigla da expressão em inglês, que traduzida significa lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico ou produtos de vaping. Uma denominação criada
apenas para dar conta dos problemas que os vapes geram à saúde pública. Ela também chama a atenção para o uso dual, quando pessoas passam a consumir o cigarro eletrônico e o fumo convencional, o que aumenta consideravelmente os riscos. E o que é um grande perigo, porque as concentrações de nicotina nesses cigarros eletrônicos é um desconhecido, a gente não sabe quanto de nicotina tem. Então, alguns estudos onde já se analisou esses conteúdos em outros países, se observou que 1 hora de cigarros eletrônicos, uma pessoa que fuma, é como se ela tivesse fumado em 1 hora mais de 20 cigarros, em função da concentração de nicotina. Entre as novas medidas sugeridas pela Anvisa para combate aos cigarros eletrônicos está a formalização de acordos de cooperação com o Ministério da Educação. A ideia é sensibilizar a comunidade escolar para o problema. O comércio eletrônico dos dispositivos também é foco na resolução da agência. O voto do presidente cita o aprimoramento de ferramentas de fiscalização de anúncios na internet. Atualmente, a agência já conta com um projeto piloto que usa inteligência artificial na fiscalização do comércio eletrônico de produtos ilegais. Há ainda a previsão de uma parceria com os Correios para coibir envios e recebimentos de cigarros eletrônicos. Segundo a resolução, trabalhadores e trabalhadoras de órgãos como a Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, o PROCON, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal vão passar por um processo de sensibilização sobre o problema. Por hoje, o Repórter SUS fica por aqui. Até a próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Sempre bom lembrar que as edições semanais do Repórter SUS estão disponibilizadas no nosso site. Você pode acompanhar esse conteúdo exclusivo do Brasil de Fato lá em radiobrasildefato.com.br. É só descer a página e procurar o ícone do Repórter SUS, que tem todo esse material disponível para ler, compartilhar, inclusive fazer o download. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Nessa semana, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma redução da pobreza no país nos últimos anos. Mas apesar disso, nas palavras de Maite Galto, da Oxfam Brasil, a situação das desigualdades no Brasil ainda é brutal. A gente vai conferir agora uma análise dela, que ela deu uma entrevista para o Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, apresentado pela nossa querida colega Luana Ibelli. Então a Maite Galto, da Oxfam Brasil, conversou com a Luana e a gente vai conferir agora um trechinho desse depoimento dela. No Brasil, a renda dos 10% mais ricos é mais de 14 vezes maior do que a renda dos 40% mais pobres. Isso segundo dados da PNAD contínua do IBGE, divulgados na última sexta-feira. O levantamento considera o ano de 2023 e essa diferença é a menor já registrada no país. Ainda assim, evidencia a desigualdade, mostrando que a renda mensal média da população com maior rendimento domiciliar por pessoa era de R$ 7.580, enquanto os brasileiros com menor rendimento receberam apenas R$ 527 mensais. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Maite Galto, gerente de programas e incidência da Oxfam Brasil. Oi, Maite, bem-vinda ao Central do Brasil, obrigada pela presença. Oi, Luana, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, vamos lá, a gente falou no comecinho aqui, né, desse nosso assunto, que esses índices são os menores já registrados, né, desde que foram medidos aí, esses números, e eles demonstram que houve, então, uma certa diminuição na desigualdade, mas eu queria saber, Maite, em que extensão, né, seria essa diminuição e como explicar isso? É um bom sinal? É um bom sinal quando a gente olha para o cenário amplo do país e considerando que a gente ainda está em um processo de recuperação de toda a crise gerada no contexto da pandemia. Mas quando a gente para olhar os detalhes dos dados, algumas questões precisam ser colocadas, que é
quando a gente olha esses grandes percentuais de aumento, a gente precisa olhar depois qual que é o dado absoluto de fato, né? Então, essa diferença de renda que permanece dos 10% mais ricos do país em relação aos 40% mais pobres do país não pode ser ignorada do ponto de vista da análise da pesquisa, e também quando a gente olha para o dado em relação ao 1% mais rico, que tem a sua renda quase 40 vezes maior do que a renda dos 40% mais pobres. Pois é, então existe ainda uma grande desigualdade, principalmente como você falou, em relação à distribuição de renda. Só para citar um exemplo para o nosso público, os 10% mais pobres receberam apenas 1,1% da massa de rendimento do país. E os 10% mais ricos receberam 41%. Então, só para a gente entender, é grande a dimensão dessa desigualdade, né, Maitê? Que consequências isso pode ter para a população brasileira? Isso tem a consequência não só, né, da perpetuação da desigualdade, mas quando a gente olha para as categorias dentro da pesquisa e a gente olha para a renda que é vinda, os rendimentos do trabalho e aqueles recursos, aquela renda que é gerada a partir de outras fontes de rendimento, a gente entende que houve um aumento do número de famílias de domicílios que recebem programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Hoje a gente tem 1 em cada 5 domicílios, praticamente, que recebem o benefício. E, do outro lado, a gente tem um grupo da população, dos 10% mais ricos, que tem uma diferença aí, né? Entre os domicílios que não recebem o rendimento, o Bolsa Família, que é de R$ 2.227. Né? Então, também a gente precisa fazer um olhar para esse número, que é em relação ao quanto de fato as pessoas estão recebendo e o quanto isso impacta na qualidade de vida, considerando a inflação, o aumento dos custos, tudo que a gente acumulou durante o período da pandemia e a resiliência das famílias em relação a outros possíveis impactos de uma crise econômica ou, inclusive, da crise climática, que a gente já vem, enfim, sofrendo os impactos no país. Maitê, muito obrigada pela sua presença, pelas informações tão importantes, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, Luana, e a gente segue à disposição. Nós conversamos com Maitê Galto, gerente de programas e incidência da Oxfam Brasil. Bom, quem quiser ouvir ou até assistir, né, o Central do Brasil, conferir essa entrevista completa que a gente acabou de trazer um trechinho, pode encontrar tanto no site do Brasil de Fato, como também lá no nosso YouTube. Procura por Central do Brasil na nossa página que você vai encontrar todas as edições do programa. E aí, tá de olho no chamado Enem dos concursos? Eu conheço muita gente que tá super envolvida com esse evento, né? Uma mobilização nacional que tá acontecendo. A gente vai trazer algumas informações, seja para você que tá se preparando, ou se tu conhece alguém, é sempre bom compartilhar essas informações, porque tem muitos detalhes que não pode deixar para a última hora. Se liga, todos esses detalhes, primeiro que podem ser acessados no site, que foram feitas as inscrições usando informações de login do portal do governo federal, o famoso gov.br. Na página, candidatos e candidatas vão ter acesso ao cartão de confirmação de inscrição. O documento também traz o número de inscrição, horários das provas e detalhes sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, nos casos em que essas informações se apliquem, é claro, né? É preciso verificar se todas as informações estão corretas, se forem identificados erros ou se o local de prova for muito distante da sua residência, da sua casa, de quem vai fazer o exame, no caso, é preciso entrar em contato com a Fundação Sesgran Rio, que é a organizadora do concurso. Não é obrigatório levar o cartão no dia da aplicação, mas a organização do exame recomenda que ele seja impresso e apresentado junto com os documentos originais de identificação com foto. Isso é sempre muito importante, né, gente? Precisa ter a sua fotinho no documento, teu passe de ônibus não vai funcionar na hora. É muito importante ter o RG, a carteira de motorista, qualquer documento desse tipo.
O concurso está marcado para o dia 5 de maio em 2 turnos, matutino e vespertino. Até o dia 4 de maio, a organizadora vai prestar atendimento especial a quem se candidatou. A ideia é tirar o máximo de dúvidas possíveis sobre temas como locais de prova, vagas reservadas ou tratamento diferenciado durante a aplicação. Mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas para participar do concurso, então pode ter certeza que até lá, aqui no Bem Viver, a gente vai seguir prestando esse serviço. Mas, gente, não deixa para a última hora para tirar essas dúvidas. A gente vai fazer a nossa parte, mas é importante que essas 2 milhões de pessoas também sejam envolvidas nesse grande evento que vai acontecer no comecinho de maio. Dizem que até a Madonna vem para prestigiar esse evento. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, no meio da aba rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está aqui em São Paulo, pode nos escutar pelo rádio, pela nossa parceira Rádio Brasil Atual, a RBA, se liga na 98,9 FM. Mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet, na nossa rádio web, você acessa em radiobrasildefato.com.br e para ouvir a hora que você quiser, do seu jeitinho, você também pode acessar o nosso site, que a gente deixa disponível o programa ali para você escutar todos os dias. Mas quem gosta de podcast, vai lá nas principais plataformas, na sua plataforma preferida, seja o Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast, que o nosso programa também está lá fresquinho para você escutar todos os dias. Bora falar sobre agroecologia? Se não fosse isso, não teria Bem Viver, né, gente? Um bom exemplo dessa forma de lidar com a natureza e com as pessoas para produzir alimentos está sendo desenvolvido em uma área urbana no Complexo da Penha, lá no Rio de Janeiro. A experiência foi instituída a partir da busca por um território de bem viver e tendo como principal frente de trabalho a promoção da soberania alimentar. Por lá, o Centro de Integração na Serra da Misericórdia estabeleceu parcerias com diferentes coletivos, redes e instituições, entre elas a Fiocruz, para atuar em todas as pontas da cadeia produtiva de alimentos, do cultivo ao consumo. A gente vai saber mais detalhes agora com a nossa repórter Jéssica Rodrigues, diretamente lá do Rio de Janeiro, no Momento Agroecológico de hoje. Momento Agroecológico. Na zona norte do Rio, no Complexo da Penha, um suspiro de ar da Mata Atlântica, a Serra da Misericórdia. A comunidade do CPX, conhecida como uma área pobre e violenta da cidade, é também lugar de construção coletiva. Lá, o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, o CEM, mostra que é possível ter outros olhares para o território através da agroecologia. A organização atua desde 2011 com projetos de educação, saúde e mobilização dos moradores através da agricultura urbana e alimentação saudável, como conta o cofundador do CEM, Marcelo Correia. É um ar, né, onde as crianças só veem armas, só vê morte, só vê dificuldade. A gente tem um lugar diferente, né, para dar orgulho ao bairro, para as crianças se sentirem pertencentes ao local. Porque aqui era chamada de pedreira e hoje já estão começando a chamar de Serra da Misericórdia, de plantio. Então eles estão dando mais valor. Para Marcelo, a agricultura e a favela precisam andar lado a lado para as pessoas entenderem a importância da alimentação de qualidade. A nossa produção de alimento, ela é muito para nossa alimentação da escolinha, porque a escolinha, eles chegam, almoçam, tomam um café, fazem lanche. A gente preza muito pela alimentação. A gente acha que a alimentação, se você alimentar bem, você aprende melhor. Hoje a produção é pouca ainda, porque a terra é muito degradada, mas a gente está aqui como resistência para melhorar isso, para mudar isso no futuro. O CEM tem como propósito instituir o Bem Viver no complexo que conta com 13 favelas. Para isso, estabeleceu parcerias com diferentes coletivos, redes e instituições para atuar em toda a cadeia produtiva de alimentos, do cultivo ao consumo, e assim garantir a soberania alimentar da comunidade feita pela própria comunidade. Anne Martins veio do Maranhão e hoje mora no CPX. Ela trabalha no CEM há 2 anos e diz que se reencontrou.
além de ajudar a limpar, né, a capinar, fazer a limpeza, eu também planto vários tipos de coisa, como arruda, faço muda também. Hoje mesmo fiz 70 mudas de abacaxi, sem espinhos. E também batata doce, pimenta, tomate, cebolinha, couve. É muito importante, né? Porque é algo que a gente economiza muito, tipo... a pessoa não tem condição de ir no mercado comprar tal coisa, mas se tiver no seu quintal, já é algo que você vai economizar e também sem veneno, né? Isso que é importante. É totalmente natural. O projeto de produção de alimentos do SEM conta com diversos voluntários da própria comunidade do Complexo da Penha, que além de contribuírem com a ONG, aprendem a plantar e levam o aprendizado para suas casas. Ademilson Santos, mais conhecido como Léo, também veio do Maranhão e conta que não imaginava que era possível plantar os próprios alimentos numa cidade como Rio de Janeiro. Aí para mim foi uma surpresa quando eu conheci aqui, porque no meio de, no arredor de uma favela inteira, que é só favela, casa, bem no centro tem essa paisagem, que é árvores, tem o meio ambiente, e é um lugar que, se identifica comigo, que lá do Maranhão, eu sou da roça, né? Aí é um lugar que eu sempre gostei. A indígena Leoilde Xavier dos Santos adquiriu o conhecimento que tem de plantio com a avó. Hoje ela repassa o que aprendeu para o projeto. Plantar também, colher também para as crianças da escolinha, para fazer a comidinha deles. Fazer a batata também a gente colhe para fazer o bolinho deles, né? E também o coentro, cheiro verde, pimenta, entendeu? E a quiabo também, a gente já colheu de lá também. Desde você comprar, você planta. E esse sonho, eu sonhei de ter um quintal para plantar minhas coisas. Os alimentos e outros produtos produzidos pelo Centro de Integração da Serra da Misericórdia, como sabão, repelentes e xaropes naturais, são consumidos atualmente pela Escola Popular de Saúde do Complexo da Penha. O SEM não tem interesse em comercializar a produção até que consiga abastecer toda a comunidade. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. E a gente continua destacando a cidade do Rio, mas dessa vez para falar de um aniversariante que reflete bem essa cidade e a ancestralidade do samba. Quem está completando anos hoje, nessa sexta-feira, é o sambista Diogo Nogueira. Eu fico imaginando a festa que vai ser essa sexta-feira. O cantor e compositor segue nesse passo desde a sua própria origem familiar. É impossível falar dele sem lembrar do pai, o saudoso João Nogueira, e também da artista Ângela Maria Nogueira. Além disso, imagina, desde pequeno ele está participando de roda de samba com amigos como Paulo César Pinheiro, Maurício Tapajós, Clara Nunes, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Alcione, além de Giza Nogueira, enfim, time completíssimo, sempre esteve ali, ajudando na amamentação, ajudando a introduzir os primeiros instrumentos. É com certeza uma pessoa que nasceu no berço do samba, quase literalmente, acho que não é exagero falar, né? E é para entrar nesse clima de ancestralidade que a gente vai ouvir um pouquinho da música Espelho, uma composição do pai, João Nogueira, que segue sendo interpretada pelo aniversariante do dia. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava o fim do dia umedecer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai desenhava o dedo e dedo na viola, sorriu e parecia mesmo ser feliz. E
E assim a edição do Bem Ver de hoje, dessa sexta-feira, fica por aqui, agradecendo demais a sua audiência. Valeu demais, Rádio Brasil Atual, RBA, que nos transmite pela 98,9 FM. A gente também chega pelo radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos que estão com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. De falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na volta e pensei ser um dia um craque da pelota, me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais um velho pra tirar um medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. E aí? Vida toda. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até semana que vem, bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.